Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão legislativa ordinária do dia 20 de julho de 2020. Indico a vereadora Cátia Monteiro Frescura, da bancada do PDT, para fazer a prece. Oração pelos amigos. Senhor, faça com que minha fé seja firme, para que eu sempre possa interceder pelos meus amigos. Alimente em mim a esperança de um mundo melhor, para que meus amigos possam desfrutar da tua paz e da tua alegria. Trabalhe na vida de cada um deles, para que eles possam ter entendimento da tua palavra e possam ver que não existe outro Deus além de ti, ó Pai. Assim diz a tua palavra: tudo é possível àquele que crer. Neste momento eu te agradeço por renovar a cada dia a minha fé. E por tu, o Pai, cuidar de todos os meus amigos para mim. Assim seja agora e sempre. Amém. Que assim seja. Amém. Dando sequência à sessão ordinária, coloco em discussão a ata número 028 da sessão ordinária, dia 13 de julho. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente. Moção de apoio número 003/2020. Moção de apoio à convocação dos aprovados no concurso público de 2018 na área de segurança pública para os cargos de inspetor e escrivão de Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul. Encaminho a moção de apoio para a ordem do dia. Pedido de informação número 012/2020. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. O vereador que a este subscreve, da bancada do PDT, vem diante de Vossa Excelência solicitar à mesa diretora desta Casa Legislativa que seja informado o motivo pelo qual não foi solicitado o parecer jurídico para a moção de apoio número 001/2020. Nestes termos, pede deferimento, Sala Pedro Perissari, 16 de julho de 2020, assina o vereador Volmar Zanini Piccoli. Defiro o pedido da informação. Pedido de providência número 009/2020. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. O vereador que a esta subscreve, da bancada do PDT, vem diante de Vossa Excelência solicitar ao Executivo Municipal que sejam tomadas as providências necessárias para a requisição, com urgência, para a Corsã, da instalação de rede de esgoto no bairro Promorar, conforme preconiza o convênio existente, em razão das precárias condições ocasionadas em razão da falta de tal serviço público essencial naquela comunidade. Nestes termos, pede deferimento, Sala Pedro Perissari, 16 de julho de 2020, assina o vereador Volmar Zanini Piccoli. Defiro o pedido de providência. Dispensando intervalo regimental de 5 minutos, passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário para fazer a leitura da ordem do dia. Moção de apoio número 003/2020. O vereador Igor Rosa Tâmbara e os demais vereadores subscritos abaixo, que compõem a Câmara Municipal de Jaguari, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento na lei orgânica e no artigo 116 do Regimento Interno, vem solicitar a apreciação por esta Casa Legislativa da presente moção de apoio. Considerando que é de conhecimento de toda a sociedade gaúcha a precariedade de condições da segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. São inúmeros municípios que sofrem com o baixo efetivo policial, especialmente na Polícia Civil. Além dos inúmeros crimes que acontecem todos os dias em todas as regiões, as notícias da migração do crime organizado para o interior do Rio Grande do Sul só trazem à tona a fragilidade dos nossos municípios, cujas populações clamam por mais segurança. Considerando que, quando se fala em segurança pública, deve-se pensar, além do policiamento ostensivo realizado pela Brigada Militar, que,
por desenvolver esse trabalho nas ruas, é a instituição que dá maior representatividade à segurança diante da população. Porém, o trabalho da Polícia Civil ou Polícia Judiciária é de igual importância para a manutenção da tranquilidade de nossas comunidades, tendo em vista que é a responsável pela investigação e elucidação dos crimes, sendo a responsável pelos indiciamentos, além de sua atribuição fundamental no trabalho de inteligência para o desmantelamento de organizações criminosas que se ramificam pelo Estado. Considerando que hoje, diante de um quadro grave, cheio de incertezas em virtude da Covid-19, percebe-se a importância do trabalho da Polícia Civil, ainda mais quando a perspectiva é, segundo especialistas em segurança pública e vinculado na grande mídia, de aumento exponencial da criminalidade, inclusive em virtude da soltura de presos que estão reincidindo no crime. Portanto, em apoio aos aprovados nesse concurso público, viemos apresentar a presente moção de apoio à convocação dos aprovados no concurso público de 2018 na área de segurança pública para os cargos de inspetor e escrivão de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, para a nomeação dos policiais civis em razão da carência de efetivo policial na segurança pública. Neste sentido, acompanhamos as reivindicações da comissão dos aprovados no concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul de 2018, apresentando os seguintes pleitos. O governo do Estado do Rio Grande do Sul divulgou em novembro de 2019 um cronograma para o chamamento dos aprovados. Porém, a perspectiva de uma nova turma de policiais seria apenas em março de 2021. Atualmente existe uma turma em formação que deve findar o curso em setembro de 2020, ou seja, ficaríamos mais de 6 meses sem formação de novos policiais, ferindo a continuidade da formação dos agentes de polícia. Além de impedir que todos os aprovados sejam nomeados durante a validade do concurso. No referido cronograma, houve previsão de turmas muito pequenas, de apenas 130 agentes de cada cargo, o que, também, prejudicaria de sobremaneira o chamamento de todos os aprovados no certame. Diferente das demais instituições da segurança pública do Rio Grande do Sul, que tiveram a totalidade dos aprovados nos seus concursos contemplados no referido cronograma, a Polícia Civil foi preterida, não contemplando todos os aprovados, mesmo sendo a instituição que tem o maior déficit de policiais, conforme o número previsto em lei para a instituição. Assim, principalmente no que tange aos aspectos acima expostos, quais sejam a continuidade da formação dos novos policiais civis, a ampliação do número de convocados para a CADEPOL e a inserção dos aprovados excedentes no cronograma do governo, os membros desta Casa Legislativa Municipal clamam ao governo do Estado o aumento no efetivo de policiais civis, reforçando o sistema de segurança estadual que reflete diretamente em nosso município. Desta forma, os vereadores da Câmara Municipal de Jaguari que subscrevem solicitam a aprovação da moção de apoio à convocação dos aprovados no concurso público de 2018 na área de segurança pública para os cargos de inspetor e escrivão da Polícia Civil. Diante do exposto, aprovada pelo plenário da Câmara Municipal de Jaguari, encaminhe-se cópia desta moção apoio ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, ao secretário estadual da Segurança Pública e à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Registre-se e publique-se. Sala Pedro Pirissai, 16 de julho de 2020. Autoria do projeto, vereador Igor Rosa Tâmbara, e todos os 8 vereadores subscrevem a moção, ou assinam a moção. Coloco em discussão a moção número 003/2020. Vereadora Elisângela Pico Lidre.
caro vereador presidente Igor, meus colegas vereadores, vereadoras, eu gostaria, em nome da bancada do Progressistas, presidente, lhe parabenizar pela iniciativa de estar fazendo essa solicitação, tendo em vista que nós temos acompanhado, e acompanhava ainda esse final de semana, os municípios por aí afora também solicitando para que sejam chamados esses novos profissionais para a segurança do nosso Estado. Nós aqui em Jaguari somos exemplo disso. Hoje nós não temos o delegado. Nós havíamos tido há muitos anos atrás e agora nós não temos esse profissional. Por quantas vezes, e foram muitas vezes, que nós estivemos junto à segurança do Estado solicitando para que nós tivéssemos novamente esse profissional aqui em nossa cidade. A nossa cidade é um tanto pacata, mas nem tanto. Nós temos muitas demandas ainda que precisam ser resolvidas e analisadas. Então, eu gostaria, assim, de reiterar essas suas... compactuar com... Não reiterar, não, mas compactuar desta sua solicitação e dizer que somos favoráveis, sim, e assinamos conjuntamente pelo fato da importância que tem, neste momento, a segurança. E nós temos acompanhado aqui também no município, né? Muitos casos que estão sendo divulgados através do Facebook, através de algumas redes sociais, nós temos acompanhado isso. Então, é por esta razão que nós assinamos junto essa sua solicitação, presidente. Muito obrigado, vereadora Elisângela. Segue em discussão a moção número 003/2020. Vereador Volmar Zanini Piccoli, da bancada do PDT. Senhor presidente Igor, demais membros da mesa, vereadores e vereadoras, a imprensa, Felipe e os funcionários da casa. E as pessoas que estão nos assistindo, acho que está pegando ali, né, presidente? É incrível, presidente, o que a juventude de Jaguari assiste às nossas reuniões, principalmente os jovens. Eu tenho saído muito, saio toda semana e converso com jovens e eles falam que assistem. E eles ficam sabendo quem mais os defende. Meu caro presidente, eu venho a essa tribuna para reforçar essa sua moção. É justa, procede e nós ficamos felizes quando nós sabemos que a nossa cidade tem bastante policiais, tanto civis, da Polícia Civil, quanto dos militares. A gente fica feliz quando vem andando pela Avenida 7 e vê 3 policiais na rua, na noite eles andando, e como eles andam na noite fiscalizando. Se bem que a nossa cidade é uma cidade pacata, tranquila, mas a gente, já que o povo foi todo desarmado pelo PT, hoje nós confiamos na segurança da Brigada e da Polícia Civil. E nós temos poucos policiais na nossa delegacia, não é, seu Igor? É uma vergonha a quantidade de policiais trabalhando na nossa delegacia. Falta principalmente um delegado, dependemos de Santiago. E eu quero dizer, presidente, que o nosso governador, ele, claro, tem a pandemia do coronavírus, que ele está bastante atrapalhado, mas ainda ele não disse para que veio. Ele se juntou com o progressista
E o Partido Progressista não foi capaz nem de arrumar uma verba para os colonos que estão passando miséria na colônia. Imagina se vão resolver um problema de arrumar policiais para as delegacias. Voltou o velho governo lá, da ineficiência. Ele criticava muito o seu... Como é que é o nome dele? Sartori, né? E está deixando muito a desejar. Ele se escapa porque as moças dizem que ele é bonito, mas beleza nunca governou bem. Não interessa se é feio, Getúlio Vargas era baixinho e feio, e olha o que ele fez pelo Brasil. Então o Brizola era feio, e olha o que o Brizola teria feito por esse país. Mas, descontraídamente, tranquilamente, eu venho a essa tribuna para dizer que eu, particularmente, sou 100% favorável a esta moção. Tem meu apoio. Obrigado. Muito obrigado, vereador Piccoli. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Varley Berger, líder do governo. Senhor presidente, vice-presidente, secretário da mesa, vereadoras e vereadores, amigo Felipe, nossas colegas servidoras desta casa. Falar em segurança pública, saúde e habitação, enfim, é um assunto em voga, em função da deficiência que enfrentamos nestas áreas. Mas aí tem que valorizar, e aqui valorizo, me congratulo e somo também, faço somatório junto com o nosso presidente pela brilhante ideia de encaminhar essa moção de apoio ao nosso governo do Estado. Mas, presidente, não espero muito, porque, infelizmente, o nosso governo do Estado, graças à pandemia que ele está conseguindo levar. Mas hoje mesmo vi nas redes sociais, já estão querendo pedir impeachment dele, porque parou. Estrada nós temos quase mais nada. Aquela estrada que liga Santa Maria à Cruz Alta, não tem mais como andar quase. Enfim, abandonaram as nossas áreas de transporte, enfim. Então, é muito difícil. Cacique Rosário é um pandemônio, nem é pandemia, é pandemônio. Então, é difícil, a gente sabe a dificuldade que o Estado tem, e agora o homem ainda apresenta um projeto da reforma aumentando o IPVA. Momento inoportuno, e acho eu que está mal assessorado, não sei, porque ele gosta muito de dar entrevista, nosso governador, boa pinta, fala bonito, rádio, televisão, só que os gaúchos estão acéfalos, e foi bem lembrado pelo vereador Piccoli, a questão do nosso agricultor. E aqui nós não podemos culpar partidos, nós temos que culpar o administrador, o chefe, que tem que ter o poder de dizer, né? E nós não vemos nem de Brasília, muito poucos, são poucos que defendem os agricultores. Nós temos aqui o nosso grande deputado, que é o deputado Alceu Moreira, que briga pelos agricultores, e tem outros também, de outros partidos. Mas a verdade é que nós, na segurança pública, Jaguari mesmo, faz bastante tempo que nós não temos um delegado. E muitos crimes, às vezes, não são resolvidos por falta de aparelhamento. Até eu quero parabenizar esses rapazes que estão trabalhando na Polícia Civil de Jaguari, porque são incansáveis e prestam serviços de acordo com as suas limitações. Então, em nome da administração, colega presidente, o nosso apoio a essa moção, para que nós possamos, pelo menos, minimizar o problema. Nós ainda não temos aqui muita violência, né, professor Valdemar? Mas a maioria, depois que, eu disse aquele dia, que depois que terminar, o comércio fechado, as indústrias praticamente fechando, uma quebradeira geral, e ainda, se faltar depois esse auxílio, não sei o que vai ser do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Segue em discussão a moção número 003/2020. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação a moção número 003/2020. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade.
Dispensando intervalo regimental de 5 minutos, não havendo matéria para a hora do dia, passamos ao grande expediente. A palavra está à disposição da vereadora Cátia Monteiro Frescura, líder do PDT, que neste momento dispensa o uso da palavra. Então, a palavra está à disposição da vereadora Elisângela Piccoli, líder do Progressistas. Mais uma vez, caro presidente, eu saúdo meus colegas vereadores e minhas colegas vereadoras. Trago aqui uma série de ponderações, onde deixo para os colegas fazerem uma reflexão e também demonstrar a minha preocupação frente a esses assuntos. Um deles seria que, novamente, nós estaríamos sendo ameaçados pela nuvem de gafanhotos. Parece bobagem, parece um clichê, uma brincadeira, mas, novamente, estamos sendo ameaçados, tendo em vista o calor que a nossa região sul aqui está tendo nesta semana. Então, aqui fica, mais uma vez, a nossa preocupação e também dizer à nossa população que houve que faremos os contatos necessários, e já está sendo feito. A gente tem acompanhado a Secretaria de Agricultura do Estado, onde temos o Covate Filho como secretário, e está tomando as medidas necessárias para que não chegue aqui. Vocês vão de entender que é muito próximo aqui da nossa região, onde está localizada esses insetos. Então, fica aqui também a minha preocupação e compartilho com os demais colegas. Na sexta-feira, colegas, sexta-feira geralmente é um dia do descanso, sexta-feira à noite, daqui a pouco da gente assistir um filme ou fazer agora, neste momento, não mais sair com os amigos, mas ficar junto à família. E foi o que fiz. Fiquei junto à família, mas pude acompanhar o Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico da Assembleia Legislativa. Uma preocupação que, inclusive, vereador presidente Igor, o Edson Brum assistiu juntamente com a sua esposa, que é da área da saúde, e ele comentou nesse debate. A preocupação, aquilo que a gente falava ainda na segunda passada, sobre os protocolos que estão sendo adotados em muitos lugares do nosso estado e também aqui no nosso país. E que não estão tendo segmento por alguns setores, por alguns órgãos de saúde. Nós não podemos deixar que pessoas percam a vida por não testar alguma coisa, algum protocolo destes. Então, aqui foram dados, e que, se vocês entrarem na página do Facebook da Assembleia Legislativa, terão a oportunidade de acompanhar esse fórum. Os dados que foram colocados não são políticos que estão colocando ali, são profissionais da saúde, são médicos, enfermeiros que estão trazendo as melhores informações, aqueles estudos que fizeram e que deu certo em setores. Então, a importância de nós termos informações e experiência de outros locais. A prática da medicina baseada em evidências, ali foi comprovado. Praticaram a medicina, foi praticada e a evidência apareceu em salvar pessoas. A questão do tratamento precoce, aquilo tudo que a gente está fazendo nesse momento, tendo todos esses cuidados aqui no município, e eu quero parabenizar a nossa população que está tendo essa consciência e está se atentando a esses cuidados, Então, o momento pede, sim, responsabilidade e atenção. E sobre a reforma tributária, ela é necessária, mas ela precisa de um amplo debate. E aqui fica a preocupação da bancada do Progressistas, da forma como está sendo apresentado.
A forma como ela está sendo apresentada é impossível ter o apoio da sociedade. A sociedade não apoiará e também quem está nos representando também não apoiará. Não existe partido A, partido B, partido C. Existe algo que a sociedade está clamando. E, nesse momento, não queiram que um Chevette de 40 anos atrás continue pagando IPVA. Então, seriam essas as minhas ponderações, minhas considerações para hoje. Uma ótima semana a todos os colegas. Feliz Dia do Amigo. Muito obrigado, vereadora Elisângela. Neste momento, a palavra está à disposição da vereadora Jaqueline Pivetta. Tá. Uma boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas, ao Felipe, às colegas que trabalham nesta casa e, posteriormente, quem nos assistirá. Antes de eu começar o meu resumo, eu quero fazer um comentário, que essa função de não sair de casa em função da pandemia, eu tenho medo futuramente, daqui a pouco, quando terminar, porque as pessoas não estão fazendo os exames rotineiros, né? Eu tenho muito medo disso, que daqui a pouco o CA vai aparecer bastante, né? Porque ninguém... Eu sei pela minha família, está na hora de fazer a mamografia. Não, agora eu não vou fazer, né? Então, assim, eu tenho muito medo que daqui a pouco comece a aparecer esses exames alterados. Nem cirurgias, exatamente. Bom, então, eu quero fazer eu fiz um resumo do período que eu fiquei na saúde. A gente fazia quadrimestralmente as apresentações aqui, mas muitos colegas, muitas vezes, tinham outros compromissos e não podiam vir. Então, de 2017 até 2020, enquanto eu estive à frente da Secretaria de Saúde. Os atendimentos médicos, então, na unidade, na UBS, nos ESFs, totalizou um número de 58.009 atendimentos nesse período. Consultas ginecológicas. Ela vem uma vez por semana, né, toda segunda-feira, e passou 3 meses em curso. Foi 6.421 mulheres atendidas, e mais aquelas também que eram agendadas e não compareciam. Atendimentos odontológicos, 25.517. Visita de agentes de saúde, 65.514. Farmácia básica, um total de pacientes que retiraram medicamentos básicos na farmácia, 68.865 pacientes. Um total gasto nesse tempo na farmácia básica de 345.334,20 centavos. Pacientes que retiraram medicações de processos judiciais e administrativos, 16.081 pacientes. Um somatório em valores de R$ 1.119.937,50. Distribuição de fraldas por pacientes. 1.120 pacientes que eram atendidos na época. Um valor gasto em fraldas de R$ 145.594,20. Além da atenção básica, os serviços especializados foram organizados para uma melhor qualidade de vida dos pacientes. Atendimentos de fisioterapia, 6.000 pacientes. Grupos de fisioterapia, 4.005 pacientes, que tinha um grupo de 20 a 30 pacientes que faziam parte desse, 2 vezes por semana. Atendimento psicológico, 3.352 pacientes. Atendimento de terapeuta ocupacional, 2.560 pacientes. Oficinas terapêuticas, psicóloga e terapeuta ocupacional, 2.589 pacientes.
Grupos de ginástica nos bairros, média de 124 pacientes dos grupos do Poli, de Academia, Obelisco, Santo Ivo e Santa Rosa. Também, nos anos de 2017, 2018 e 2019, foram distribuídos 370 próteses dentárias, num valor de R$225 mil. Viagens de micro-ônibus, 1.199, perdão. Pacientes que foram transportados no micro-ônibus, 24.632 pacientes. Viagens de carro, 2.950 viagens. Viagens de ambulância, 1.489 viagens. Valor gasto de combustível, filtros e óleos para manutenção dos veículos da Secretaria só em 2019, R$ 189.818,14. Bloqueios judiciais, R$ 460.104,83 foram bloqueados do município. Exames e consultas através do consórcio intermunicipal. Só no ano de 2019, R$ 191.138,89. O tempo, né? Fecha? Termina? Pode terminar. Não, você finaliza e não. Ah, eu achei que eu... Ah, não pode. Pitou? Não? Fique à vontade, verdade. Tá? Vai. Pessoal, então, a gente vai encerrar, né? Próximo dia a gente apresenta mais alguma coisa. Uma boa noite a todos. Igualmente, vereador. Tem matéria, né? Neste momento, a palavra está à disposição do vereador José Nilton Maia, da bancada do Progressista. Não, mas deu 7? Deu um 7. Não pode. Não. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores e vereadores, o nosso repórter Felipe, as nossas funcionárias desta casa. Eu estou nessa tribuna hoje para discutir sobre que me impressionou muito, sobre esse soro antiofídico. Ele foi picado por uma cobra e não tinha. Eu não sei, tem tanto dinheiro no hospital, como tem, não sei, porque nós aqui tem 2, 3 tipos de cobra, no máximo 3, porque as mais perigosas, porque o resto é... Então eu queria, mas ver o que pode... Né? Posso fazer um complemento? Foi em função daquela queimada do Instituto Butantan, né? Isso que foi recolhido, inclusive, os soros antiofídicos que a gente tinha aqui. Então, é isso aí. Eu não estava sabendo o que estava acontecendo, mas fui muito questionado por esse cidadão que foi picado pela essa cobra. E nós temos que ver se conseguimos. Com o tempo, ou de um jeito ou do outro, nós vamos ter aqui. Porque se o caso é grave, até que chegue em Santiago, Santa Maria... Colega, só para ajudar, o da cobra coral, a pessoa que foi picada pela cobra coral, nem Santa Maria tem. Não temos o que fazer, mas essa não é muito jeito. E, então, é isso aí. E outra, eu estive, sábado passado, eu estive no bairro Promorar. Eu sempre estou ali pelo bairro, mas nunca
tive nas casas. É uma vergonha, as casas afundando por causa dos esgotos. É uma coisa que a mulher me chamou, me olha aqui, eu vou fazer um serviço grande para ela lá, me olha aqui, ó, dentro de casa, os lugares afundados, 30 centímetros, e em roda daquela casa que é esgoto, que não tem o que fazer. Olha, eu acho que nós teríamos que tomar uma providência com aquele bairro ali, essa Promorada. É dos piores bairros que eu vi em Jaguari, por todos que eu tenho andado. E é claro que eu ando só na rua ali, não entro de lugar em lugar, como tive essa semana. Fui muito procurado, porque nós estamos trabalhando com preço acessível. Então, não quero, eu estou trabalhando mais para manter o mesmo empregado. Porque eu já estou aposentado, então eu quero ver se aposento os dois que estão lá comigo. Quero tocar até se aposentar. Ou vou dar para eles trabalhar até se aposentar. Senhor presidente, era esse, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Maia. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Valdemar Valente. Senhor presidente, vice-presidente, demais vereadoras e vereadores, quero manifestar minha preocupação diante de um fato que está sendo muito discutido e observado, pois qualquer manifestação feita sobre o Covid-19 que não segue uma linha ou que não segue uma lógica determinada, ela é bombardeada. Isso é uma demonstração de total imbecilidade. Não esqueçamos que toda unanimidade é burra, assim dizia o poeta. Mais preocupante que a quarentena social é a quarentena intelectual, ou seja, deixar a racionalidade em segundo plano e abandonar o espírito da ciência. Que sociedade é esta que pouco pensa, que pouco raciocina? Essa unanimidade que pregam é motivada muito mais por oportunismo político e covardia científica. Cuidado com aqueles que estabelecem um falso dilema entre saúde e economia, pois salvar a vida econômica é também salvar vidas. O modelo de controle adotado pela Organização Mundial da Saúde contra o Covid-19 é cheio de falhas metodológicas já comprovadas há muito tempo. Desse modo, todas as questões complexas devem sempre ser tratadas multidisciplinarmente e não disciplinarmente. Recentemente, pois, o diretor da OMS afirmou que, abre aspas, fique em casa não deve ser aplicado às custas dos direitos humanos e recomendou que cada governo avalie a situação de seus cidadãos. Fecha aspas. Quer dizer, portanto, que cada país diferente aplique metodologia adequada às suas características. Por que vários países já superaram a crise do Covid e o Brasil ainda não? Porque nos outros países, abre aspas, todos se juntaram para derrubar o vírus, e não o presidente. Que faremos daqui a pouco, quando mais de 70% do PIB do Brasil é produzido pelo setor terciário, ou setor de serviços? Que faremos quando 60 milhões de brasileiros que pertencem a este ativo, que pertencem a esse setor, não terão mais o que comer? Ou no momento que acabar o abono emergencial, estarão à beira do colapso social e econômico? É algo muito sério que devemos pensar. Obrigado, uma ótima semana a todos. Obrigado, vereador Valdemar. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Volmar Zanini Pico.
Senhor presidente, meus caros membros da mesa, vereadoras, vereadores, já citei a imprensa e as funcionárias. Meus caros telespectadores que estão nos seus lares, curtindo os pronunciamentos dos seus representantes, os legítimos representantes. Vereador Maia, gostei do seu discurso hoje, que indiretamente o senhor me ajudou a denunciar aquela vergonha. Agora, o que eu gostaria é que o senhor não fosse dentro de casa e entrasse no campo do seu minúcio ali, ver o que está acontecendo com os esgotos a céu aberto e à direita lá naquela sanga. E só tem uma culpada. Só tem uma culpada. Tem gente que culpa o Beto. O prefeito da administração não tem culpa nenhuma. Eu gosto de fazer justiça, por isso que as pessoas acreditam em mim. É a Corsã, inútil, irresponsável. Lá ela não investe porque não aparece. Lá ela não investe porque não dá projeção. Ela gastou 20 mil para pendurar uns palhaços vermelhos na rua, no Natal, e não é capaz de gerar saúde para aquele povo. Doutor Varley, o senhor pergunta para o seu irmão que é médico. Cada R$1 investido no saneamento básico é R$4 de economia na saúde. E é merda de gente a céu aberto na Promorar. Corsã. Não a de Jaguari, que não tem culpa, eles são mandados. Corsã do Rio Grande do Sul cria vergonha. Corsã do Rio Grande do Sul cria vergonha. E venha sanar o problema daquelas famílias. Não é a prefeitura que tem. E aquelas famílias são de baixa renda, eles não são obrigados a pagar depois o trabalho feito pela Corsã. E todas as sessões eu vou cobrar, presidente. Quero também dizer que esteve presente em Jaguari, sexta-feira, o deputado Afonso Mota. Cobrei dele o auxílio aos pequenos agricultores, meu caro Cito. O prefeito Beto também cobrou e foi muito bem recebido pela administração. E olha o que o Beto e o Igor falou, presidente, que é o deputado que mais bem recebe a comitiva de Jaguari quando lá está presente. E ele não mente, não é demagogo como muitos. Selamos um acordo para a construção da quadra de esporte no Chapadãozinho. E uma emenda do deputado, mais uma parceria da Prefeitura de Jaguari. Ele foi embora tranquilo e me disse assim, Piccoli, que prefeito educado. Digo, mas não precisa, todo mundo sabe que o Beto é educado. Presidente, só mais um minutinho, tá? Bem ligeiro. Saudar a secretária de Saúde, Kátia, Jaque, vou te contar, ela é uma paixão, viu? Eu uso livre. Agradecer o atendimento bom dela com esse vereador, transmita ela. E também dizer do auxílio emergencial que está sendo útil para os nossos amigos. E que não fique com esse auxílio no bolso. Gastem, comprem, porque aí revitaliza o comércio paga imposto e volta em benefício dos munícipes. Porque se nós guardar R$1.000 um ano inteiro no bolso, doutor Varley, não gera nada, ele fica morto ali. E se nós comprar aquilo que nós precisamos, um telefone, um rancho, um vestido, uma saia, sei lá o que for, ou um pneu para o carro, vai reverter em recursos em retorno para o município. Eu tinha mais coisa aqui, uns 30, 40 minutos, mas infelizmente o tempo é curto e amanhã eu saio para fora de novo, visitar em torno de 40 famílias, buscar os problemas, porque a função do vereador-presidente é buscar os problemas dos nossos agricultores. Muito obrigado, boa semana. Muito obrigado, vereador Piccoli. No momento, a palavra está à disposição do vereador Varley Berger. Cedi o meu espaço para a vereadora, não me lembrava, mas desculpe, senhor presidente. Senhor presidente, mas ela se empolgou e é bonito, tem o que mostrar, né? Isso é bom. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores e vereadoras. Não podemos fugir
do assunto em pauta sobre a nossa pandemia. Mas o que está se vendo, professor, eu vi, e quero lhe parabenizar pelos seus pronunciamentos, mas o de hoje, muito importante, é que as pessoas estão esquecendo da pandemia, estão fazendo um pandemônio político. E estão usando coisas que não tem nada a ver. E a briga continua. Cloroquina, os que aceitam, os que não aceitam. Hoje a Sociedade de Medicina, não sei se foi hoje que lançou uma nota, que cabe aos médicos. Acho que foram sensatos. E, então, eu conversando ontem com o médico aqui de Jaguari, ele disse, olha, Varley, eu tomo. E sendo no início, é muito importante, até preventivo. Isso é muito importante, então, virou uma politicagem. Hoje eu vi, todos os dias aparece o governador de São Paulo na TV, todas as redes ao vivo, para anunciar a vacina, não sei, da chinesa, outro vai lá. Então, a gente assim, ó, fica olhando como são oportunistas num momento de dor, de sofrimento. E como disse o professor, a briga não é contra a cloroquina, a briga é contra o presidente da República. Eles olham somente, os olhos deles só veem, principalmente a nossa imprensa. Eles não reconhecem o trabalho, porque o presidente pode ter os defeitos que tiver, mas esse auxílio emergencial e outras coisas boas que eles fizeram. Esse dia um empresário de Santa Maria me disse, olha, melhor presidente que nós tivemos no Brasil. Uma situação assim, lamentável de ver, que não estão dando muita atenção. E outra coisa que eu acho, que eu vi, não sei se os senhores viram hoje no meio-dia na RBS, de uma família inteira, um casal de 80 e 86, eu estava comentando com a Jaque, a vereadora Jaque, faleceram o casal de velhos, um filho que estava cuidando, tem 2 gravemente, né, um estado de saúde bem grave, e tem 7 da família isolada. Portanto, há essa discussão do isolamento, que várias cidades tiveram casos de famílias inteiras, até crianças. Por causa do isolamento. O chefe da família, alguém sai e volta para casa. Então, é muito discutível. E essa questão do isolamento já está sendo derrubada. Na Itália foi a principal razão. Né? A Itália e outros países. Então, a gente vê essa guerra. Mas, na verdade, professor, muitas questões políticas acima de tudo. A saúde, eles estão usando, mas continuam batendo de frente, fazendo campanhas, gente se promovendo em cima, gente ganhando dinheiro em cima. O que é triste de ver é as pessoas aproveitarem-se desse momento tão cruel. Esse é o pior de tudo, vereador. Me permite, vereador? Essa questão da vacina, gente, cientificamente é impossível, de tão pouco tempo, criar, estabelecer. Aí, vereador? 4, 5, 6 meses, ele leva no mínimo 1 ano e meio, no mínimo. Agora, por quê? Porque os laboratórios que irão produzir vão ganhar fortunas, às pressas, sem saber as consequências. O laboratório tem renda de valores e os políticos querem tirar proveito para se promover. É isso aí, senhor presidente. Uma boa semana a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, o vereador Varley. Antes de passarmos ao encerramento, também gostaria de fazer um breve pronunciamento, porque nos últimos dias estive acompanhando, e essa questão da pandemia chega um momento que ela está nos deixando sofrendo muito. Nós sofremos quando esperamos um boletim da saúde do município de Jaguari, sofremos quando vemos pessoas conhecidas com a nossa doença, mas agora tem um novo tipo de sofrimento, que é o sofrimento de esperar as lives do governador. Todas as semanas ficamos apreensivos, sofrendo, esperando a live do governador, que está há quase 2 anos governando de mentira, viajava a São Paulo toda semana, e agora ele tem um programa no Excel que determina que bandeira é e que bandeira é. Eu não sou especialista, mas eu queria entender quem inventou esse distanciamento controlado do Estado, que na sexta-feira 90%
90% do estado era bandeira vermelha. 90% do estado era bandeira vermelha. Hoje, agora é só 30%. Então isso não tem embasamento técnico, isso está tendo embasamento político. E mais do que isso, respeitamos ou tenhamos um pouquinho de consideração com quem é empresário, com quem gera renda, com quem gera emprego, com quem faz o estado, o país e os municípios andar. Esta é a realidade. É muito fácil algumas pessoas dizer assim: fique em casa, use máscara, tranca, mas todo dia 30 recebe o seu salário em dia. E mais do que isso, muitas das vezes nem vai ao trabalho, mas fica escrevendo nas redes sociais, fique em casa. E as pessoas, a gente vê um estado demitindo, as pessoas sem emprego. Mais do que isso, o sistema dos bancos, o governo federal lança uma linha, coloca 18 bilhões de garantia, e aí a maioria desses bancos diz assim: não, mas a empresa, tu está no Serasa. Não vai estar no Serasa, faz 5 meses que não trabalha. Como que ele vai pagar as contas? E ele tem conta mensalmente para pagar. E muitas das vezes, algumas pessoas dentro do gabinete dizem assim: fique em casa. Mas ele, repito, recebe o seu salário em dia e muitas das vezes sequer vai ao local de trabalho. Não se tem mais cabimento de continuarmos aguentando essa situação. Temos que respeitar todos os protocolos de saúde. Temos que usar máscaras, temos que evitar a aglomeração necessária, mas não podemos mais admitir que os empresários, que as famílias levem o sustento para dentro das suas casas e para dentro das casas dos seus funcionários. Especialmente os pequenos. Se você for olhar, os grandes todos pegaram o recurso e estão trabalhando. O deputado Alceu Moreira falou uma coisa muito bem dita. O mercado, o Carrefour em Santa Maria, pode vender roupa. Mas a Dona Maria, que na esquina tem um brechózinho há 30 anos, que entra 5 pessoas por dia, ela não pode vender mais roupa. Exatamente, e roupa. E quando eu falo de comércio, eu quero parabenizar a CI, a presidente Laís, e tivemos eu e a vereadora Elisângela conversando com ela, e eles fizeram uma pesquisa, e os números são assustadores. Os números são assustadores do nosso comércio local. Então, o dia que conseguirem me explicar que o mercado, ou como diz ontem o presidente do Internacional, ele falou assim: o Grenal, onde vai ter 50 pessoas dentro do Beira-Rio, não pode sair. Mas a Orla do Guaíba está há 4 meses com 10 mil pessoas, pode. Ontem tinha um show organizado pelo prefeito de Porto Alegre. Lá pode, é dentro do carro, no sistema drive-in, e um Grenal não pode. Isto está virando uma briga política e tem muitos políticos que estão no cargo e querem se aparecer com essa pandemia. Me permite, Sim. presidente. Outra coisa inadmissível é o pequeno comércio que, como você disse, entra 5 clientes por dia, não pode abrir. Agora, os trens e os ônibus nas Sempre grandes lotados. cidades, sempre abarrotados, gente. Como é que explica isso, gente? Então, sim, senhora. Claro. Isso, exatamente. É. Não. Sim, senhora. Vamos, com certeza, vereadora. Acho que é importante. E outra situação que é importante que se diga, que ninguém aqui está dizendo que não existe a pandemia. Nós só estamos dizendo que as pessoas parem de achar que de dentro de um gabinete, recebendo salário em dia, e repito, muitas das vezes nem indo trabalhar, querem tirar o direito de um cidadão levar o alimento para dentro da sua casa, para o seu filho e para a sua família. Isto passou todos os limites. E para encerrar também, dizer da piada que é esta reforma tributária que o governador apresentou. Reformas políticas precisam, a nível nacional,
estadual e municipal. Reformas administrativas precisam em todos os níveis, reformas tributárias também. Esse momento de pandemia, um governador chegar e dizer que vai apresentar uma reforma tributária como se fosse a solução de todos os problemas, aonde ele retira 3 bilhões daqui do ICMS, mas ele bota 3 bilhões do outro lado. Reforma é para aprimorar, é para melhorar. Se for para ficar igual, não faça. Reforma é para melhorar, para evoluir. Ou seja, mentiu na campanha política dizendo que não iria aumentar o ICMS, que não iria prorrogar. Seria muito mais bonito para ele dizer, olha, errei, achei que era uma coisa e é outra. Seja humilde, governador. Então, eu repito mais uma vez, paramos um pouquinho de dizer atrás de gabinetes ou lives que é para ficar em casa e vamos mais visitar os empresários, visitar as pessoas, que aí a gente vai ver a realidade. Todo mundo pode trabalhar. Tem alguns ramos, vereador Piccoli, que é particularmente o que nós trabalhamos, que a gente sabe que não pode voltar a trabalhar, porque precisa da aglomeração. Mas tem outros ramos que é doloroso. E, repito, coloco um ponto de interrogação nesse distanciamento controlado. Que embasamento técnico existia na sexta para 90% do estado estar vermelho e na segunda só 30% do estado está vermelho. Isto passou dos limites. Gostaria, neste momento, de convocar os vereadores integrantes das comissões permanentes para a reunião ordinária, quinta-feira, 23 de julho de 2020, às 9 horas. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 27 de julho de 2020, às 17 horas. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada esta sessão.